Olá, meus queridos, a paz, que o Eterno venha nos abençoar, Bichem Yeshua Hamashia. Bom, queridos, o vídeo de hoje, qual o propósito do vídeo de hoje? É estar respondendo um comentário que colocaram no meu vídeo A Salvação pela Torá, e colocaram Mateus 23:15, que vai falar dos fariseus, dos escribas que percorriam o mar, as terras, para fazer um prosélito e tornava esse prosélito, esse convertido, 2 vezes mais filho do inferno. Me enviaram isso porque eu fiz um vídeo falando que a salvação é pela Torá. E eu vou ler Mateus 23, tá? Com contexto. Mateus 23:1. Então falou Yeshua às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, pois dizem e não fazem. Bom, qual é o contexto? Eles ensinavam a Torá, mas não praticavam. Yeshua está dizendo: ouça-os, mas não tem as ações deles. Certo? Quando no capítulo 23:15 está dizendo, vamos ler o capítulo, vamos ler o versículo. Vamos entender. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. A palavra hipócrita é aquela palavra para aquela pessoa que tem aparência, mas não é aquilo que está vivendo. Ou aquilo que aparenta na realidade. Né? Aquilo que aparenta ser. Essa palavra hipócrita tem 2 significados no hebraico. É aquela pessoa, é como se fosse a pessoa que estivesse fazendo vivendo um papel. A pessoa estava, na realidade, ele não é exatamente aquilo. Ele está vivendo um papel de uma pessoa que ele não é. E também traz o significado de ímpio. Está escrito: rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, que significa convertido, e uma vez feito, tá? E uma vez feito, o tornais. Uma vez convertendo a pessoa, vocês o tornam. Por quê? Por causa das atitudes dele. Eles ensinavam, mas na hora da prática, eles não praticavam as mitzvot. Tá ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa ler, Bíblia com contexto. E não adianta colocar no meu canal um texto isolado, porque eu leio a Bíblia. Eu leio as escrituras. E aqui o Mashiach está falando para ouvir, mas não ter as obras deles. Tá ok? Então exatamente eu quero aqui já iniciar esse vídeo aqui respondendo a um versículo que colocaram, tá? Porque dá a entender que eu sou fariseu. É o que eu entendi. Tá me chamando de fariseu? Mas as pessoas não param para pensar que Nicodemos era fariseu. E tantos outros eram fariseus, né? Mas vamos lá. O capítulo 5 de Mateus, eu quero ler aqui para vocês. Será que os menores mandamentos devem ser ensinados? Ou não devem ser ensinados? Porque quando eu falei da carne de porco no meu vídeo, teve um irmão que colocou, eu comentei um comentário, eu coloquei o Levíticos 11, ele disse, isso é para o povo de Israel. Mas veja só, nós vamos analisar a Bíblia. Não que eu acho, e eu penso que você deveria deixar o que você acha de lado e para a Bíblia. Que a Bíblia tem a resposta. Eu estou usando a Bíblia de João Ferreira de Almeida, não estou usando a Bíblia judaica. 5,17 de Mateus está escrito assim, não penseis que vim revogar. Revogar é desatar, afrouxar. A lei e os profetas não vim revogar, desatar, mas vim cumprir, tornar pleno, tornar pleno. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio, jamais passará da Torá até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que menores, assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E porém aquele que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino de Elohim. Será grande, megas. No grego é mega, no hebraico é gadol.
Megas no grego. Grande. Que ensina os menores mandamentos. Esse menor ali no grego tem a conotação no hebraico, na realidade tem a conotação de insignificante, pequeno. Deixa eu estar falando, aqueles mandamentos da Torá que são pequeninos, quem ensina eles e cumpre é grande no reino dos céus. Quanto mais os maiores. É isso que o Yeshua está dizendo. Que tem que se ensinar, tem que se anunciar. Só que o texto não termina no versículo 19. Olha o que o versículo 20 fala. Porque vos digo que a vossa justiça, se a vossa justiça não exceder, não for maior, não for superior, em muitos dos escribas e fariseus jamais entrará no reino dos céus. O que os escribas faziam? Eles ensinavam, mas não viviam o que pregavam. E Yeshua está dizendo, vocês em justiça, não em pregar, vocês têm que viver a retidão. A palavra justiça, de Sedaká, traz a ideia de retidão, a pessoa que anda nos mandamentos do Eterno. Estou usando a Bíblia, tá? Eu não estou usando um livro escrito por mim. E olha o que o versículo 21 está dizendo. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. É um mandamento da Torá, Êxodo 20, Deuteronômio capítulo 5. E ele está dizendo aqui que antigamente, né, os antigos falavam, quem matar está sujeito, né, a julgamento. Eu, porém, vos digo que aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Olha só, ele está dizendo o quê? Na Torá está dizendo não matará. Ele está dizendo aqui, ó, se você só no sentimento você já é sujeito a julgamento. Por quê? Pelo Eterno. O homem não está vendo a sua ira, não está vendo o seu interior, mas o Kadosh Baruch Hu está vendo. E é isso que o Mashiach está falando. Se pois trazer ao altar a tua oferta, olha só o que está escrito. Vou ler o versículo anterior. Quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, e quem chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Uma palavra só. Tá? Uma palavra só. E aqui está dizendo, se pois trazeres ao altar a oferta e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar e vai se reconciliar com o seu irmão. Ok? Ponto. Quem está ensinando isso aqui é o Mashiach. Ele está ensinando. O mandamento é não matará, mas ele está falando, ó, o sentimento está contando. O que você sente contra seu próximo está contando como um julgamento. Versículo 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo que quem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Aí é que ele vai dizer, se teu olho direito te faz tropeçar, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança para longe de ti. Aí ele vai dizer aqui, convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno, Geena. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança para longe de ti. Porém, é melhor que se perca um dos seus membros do que ir com todo o corpo para o inferno. Aqui eu pergunto para você, aonde que ele está anulando os mandamentos? Aqui está trazendo mais rigor ainda. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar essa mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe a tornar adúltera, e aqui vai falar do adultério. Depois ele vai falar dos juramentos, versículo 33, depois ele vai falar da vingança, e depois ele vai falar do amor ao próximo. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiará o inimigo, porém vos digo, amai vossos inimigos e orai para os que vos perseguem. Enfim, Mashiach está falando dos mandamentos, não só dos mandamentos, não matará, você não pode sentir ira contra o seu irmão. Tá? Ira. Ele está dizendo ali, você não pode adulterar não, você não pode olhar com desejo, você já não pode, você já está adulterando. E ele aqui está trazendo o quê? Está instruindo, ele está ensinando a Torá. Lá em Isaías 42, versículo 4, diz, e as ilhas esperarão a sua Torá. O capítulo 42 de Isaías, eu estou dando versículo, vai lá ler. Está dizendo que o Mashiach, o servo que ensinaria os gentios, ensinaria o quê? Ensinaria
instruções, Torá. E Yeshua não está desatando a Torá. Ele está trazendo uma explicação ainda e elevando, tornar pleno, é trazer... Eu vou dar um exemplo aqui. Você pega um copo de água, ele está pela metade. Tornar pleno, encher até o máximo. Tornar pleno. Completar. Tá ok? Não é tirar nada. Nem o menorzinho ele está dizendo que vai tirar. Então a carne de porco que eu estou ensinando que não é kosher e que não pode comer, está na Torá. Mashiach era judeu e está dizendo que os menores mandamentos têm que ser ensinados. E quem ensina é grande, quem não ensina é nada. Aí eu te pergunto, aonde que é mandamento para judeu, mandamento para gentil? Uma outra pergunta. Vamos ler aqui para a gente finalizar no próprio livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ide e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos ordenado. Ele está dizendo o quê? Porque quem ensinou Mateus 5? A pergunta que eu faço para os meus ouvintes do YouTube, quem ensinou Mateus 5? Quem ensinou? Mateus 5:1. Mateus 5, versículo 1. Vendo Yeshua as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou os seus discípulos e passou a ensiná-los. Quem está ensinando Mateus 5? Yeshua. Quem está ensinando? O Cristo está ensinando. E ele está ensinando você a ser justo. Você ser mais justo que os fariseus. Por que os fariseus eles são chamados de hipócritas? Porque eles ensinam a Torá, mas eles não vivem. E a postura dele, do fariseu, de pegar e não viver a Torá, é o que Yeshua está citando. Yeshua não está indo contra os mandamentos, Yeshua está indo contra eles não viverem os mandamentos. E essa postura de ensinar e não viver, isso estava sendo um exemplo para aquelas pessoas que estavam se convertendo. E no fundo, quem prega a Torá e não vive, Yeshua está falando que não vai ser salvo. Mas quem é o justo? É o que vive os mandamentos. Então, o que Yeshua está falando em Mateus 23, não tire do contexto. Não tire do contexto. O contexto de Mateus 23 não está falando contra a lei, está falando contra a postura dos fariseus. Se você analisar, ele está falando o que é mais importante da lei. Eu vou ler no versículo 23. Justiça, misericórdia e fé. Os preceitos mais importantes da Torá. Os 3 mais importantes que têm mais peso. Tzedek. A misericórdia pode ser Hem ou pode ser Raham. Rahem. E fé é Emuná. E o que mais me chama a atenção é que no versículo 23 ele está dizendo assim, quando os fariseus davam o dízimo das menores plantas. Por exemplo, hortelã, cominho, endro. Aí Yeshua diz, o mais importante da Torá é justiça, misericórdia e fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Vocês podem dar o dízimo das pequenas coisas. Podem. Mas não pode omitir justiça, misericórdia e fé. E o que mais me chama a atenção aqui é o que o Mashiach está falando, que são preceitos da Torá. Se você fala de fé, amigo, preceitos da Torá. Se você fala de misericórdia, bondade, graça, preceito da Torá. Se você fala de justiça, preceito da Torá. O Mashiach pregou Torá. E você segue qual Messias hoje? Qual Messias que você segue? A pergunta que eu faço para os meus ouvintes aqui, vocês que nos acompanham, qual Messias que você segue? Qual Messias você segue? Porque o que eu sigo cumpre lei, ensina a lei e manda eu não só ser o ensinador da lei. E Yeshua está dizendo que eu tenho que ser um cumpridor de lei. Porque o que Yeshua está denunciando os fariseus não é eles ensinar a lei. Porque Yeshua concorda no versículo 3, ele diz, ouça tudo o que eles falam, mas não siga as suas obras. Todo o problema aqui nesse texto aqui, que Yeshua está vendo nos fariseus,
os escribas, não é o ensinamento da Torá. O problema é eles não viverem a Torá. É essa questão aqui que precisa ser analisada, meus irmãos. O meu Mashiach e o Mashiach das Escrituras, dos Evangelhos, é um cumpridor de lei, um cumpridor de mandamento, um ensinador de mandamento. Olha, Yeshua ele ensinou diversos mandamentos. Yeshua falou de muitas mitzvot. Por exemplo, continuando no livro de Mateus, versículo 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça. Justiça é a palavra de tzedakah, que em algumas bíblias é esmola. Só que esmola não confere com a ideia de tzedakah. Diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai. E Yeshua está falando o seguinte. Está fazendo tzedakah, ajudar o pobre? Não faça para ser visto. Porque aí você vai ter galardão. O que é galardão? É recompensa por aquilo que você está exercendo. Mas você está falando, se você ajuda os pobres, de tzedakah é ajuda aos pobres, aos necessitados. Você tem galardão no reino dos céus. A única coisa que você não pode fazer é fazer para aparecer, para ser visto. Se você fizer isso, você perde. Mas se você pratica com amor o próximo, para ajudar o próximo, por causa do próximo, e se preocupa com o próximo, você tem galardão. Isso aqui é cumprimento, irmão, de lei da Torá. Isso é mandamento da Torá. Mandamento da Torá. Tá ok? Então o meu Messias, jejuar. Jejuar é mandamento da Torá. Quando jejuares, lembra do jejum do Yom Kippur? O Yom Kippur, dia do perdão, é o jejum. O amor ao próximo. Ouviste que foi dito, amai o seu próximo e odiarás o inimigo. Ele diz aqui, para quê? Para amar os inimigos e orar por eles. Mas veja só, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo. Amar o próximo não é mandamento do Novo Testamento. Amar o eterno não é mandamento do Novo Testamento. Lá no hebraico, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed. V'ha'avetah et Adonai Elohecha, uve'hal nafshecha, uve'hal meodecha. O que quer dizer? E amarás o eterno com todo o teu coração, com toda a tua alma, com tudo que você possui, com tudo que você tem. Meodecha, meode, extremamente, totalidade. Amarás o eterno. E quando diz amar o próximo, é mandamento da Torá também. Então nós estamos falando de um fundamento que é as leis do eterno. Leis, por causa do nomos no grego, mas Torá é instruções. A instrução para o homem. Então quando eu estou te instruindo que o eterno não fez a carne de porco, porque não é um alimento, o animal ele segue uma cadeia alimentar. Cientificamente, o porco tem a sua própria natureza. A natureza do porco é imunda. Eu, quando era novo, minha mãe tinha porco. Tá? Tinha. E eu sei o que o porco faz, vira lixo. Sabe? Então, veja, o mandamento do Eterno, qual é o objetivo do mandamento das leis de alimentação? Te privar de comer uma carne gostosa, saborosa, ou preservando a sua saúde? Porque cientificamente já está comprovado que a carne de porco tem verme. Mais de 80% do porco, a bactéria que tem o porco é mais de 80%. O frango é cerca de 25 a 30% e a carne também é em torno de 35%. O porco é muito elevado de bactéria. Meu amigo, isso é científico, tá ok? Então, a gente precisa entender, eu não vou alongar mais esse vídeo, mas se eu for parar aqui para mostrar tudo que Yeshua ensinou ao jovem rico, quando chegou até ele, disse, mestre bom, Mateus 19, versículo 16, aproximou-lhe de Yeshua, o jovem disse, mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Ele responde, por que me perguntas acerca do que é bom? Se quer entrar na vida, guarda as mitzvot. Isso eu já citei no outro vídeo. Yeshua está ensinando Torá. Por quê? Para a gente finalizar.
para a gente terminar aqui o nosso áudio, nosso vídeo. Bom, eu quero ler um versículo para a gente terminar aqui essa aula. Bom, eu poderia falar de outras coisas, podia citar outros textos. Por exemplo, a carta a Apocalipse, quando o Mashiach fala com a igreja de Éfeso, volta às primeiras obras. Obras são ações. Mas vamos ler aqui em Mateus 21, 18. Cedo da manhã voltou para a cidade, teve fome, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou dela e não tendo achado senão folhas, disse, nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Está falando de fruto. Fruto. Meu amigo, você como um servo do Eterno, você tem que dar frutos. Uma árvore sem frutos é cortada, disse o João, lá no começo. Quando os fariseus iam para tomar um mergulho nas águas, o João disse, dai frutos dignos de arrependimento, frutos que vocês se arrependeram. E arrependimento, chuva, retorno, é os mandamentos do Eterno. E Yeshua, eu queria finalizar com isso, é chamado de mestre. No hebraico é Rav. Rav é um instrutor da Torá. Por isso que no judaísmo não tem pastor, não tem bispo, tem rabino, tem rosh. Yeshua era um Rav. Yeshua não era um bispo, Yeshua não era um pastor, Yeshua não era um padre, Yeshua não era um papa, Yeshua é um Rav. E Rav é alguém que ensina a Torá. Yeshua é um rabino. Rabino ensina leis. Os rabinos ensinavam Torá, porque na Torá consta a vontade do Eterno. Então, para você que citou Mateus 23, 15 para mim, irmão Felipe lê Bíblia. Aqui atrás, ó, tem um pouquinho das nossas ferramentas. Os livros, o hebraico, nós lemos Bíblia. E lemos Bíblia com contexto. Não use textos isolados para vir comentar no vídeo. Seja coerente, assista o vídeo todo. Depois você faça o seu comentário. Quem quer aprender, pergunta. Interage. Tá ok? Eu não sou fariseu. Eu sou servo do Eterno. Estou pregando o que Yeshua mandou pregar. Eu li aqui os versículos. Está na Bíblia de todos vocês. Eu estou usando uma Bíblia de João Ferreira de Almeida. Eu não estou usando a Bíblia grega. E ainda que eu usasse, o grego é a origem para o Novo Testamento, para as Bíblias que tem hoje, apesar que, na minha opinião, o hebraico é a língua original, é o aramaico. Mas a questão é, eu estou usando uma tradução comum. Estou mostrando na tradução comum qual é a postura que Yeshua quer, que você cumpra até o mínimo. Foi a palavra de Yeshua. E mínimo de que? Dos mandamentos, ele está falando da Torá. O contexto ali de 5:17 em diante é Torá. Eu, Felipe, leio a Bíblia e leio o texto com contexto. Eu estou analisando o texto. Eu não posso pegar um versículo isolado. Então, quando você lê o texto, Yeshua está falando o quê? Não vim desatar a Torá. E ele vai falando, quem ensinar os menores. Menores da onde? Da Torá que ele está falando. Então, ele está dizendo, quem ensina é Gadol, é Megas. Entendeu? E, bom, esse é meu vídeo resposta para aqueles que acham que mandamento é só para judeu. Será que é só para judeu? Eu te pergunto. O Cristo, ele era pastor, reverendo, ou ele era um rabino? Falou para se perguntar por que ele era chamado de mestre, de Rav? Porque ele era um judeu. E um judeu ensina Torá. Tá ok? O meu Mashiach que eu conheço, eu nem citei Mateus 7, versículo 21 nessa oportunidade. Poderia ter citado. Poderia ter citado um vastos textos para falar o que eu estou falando. E Yeshua não comia carne de porco. E ele disse que se eu ensinar isso e viver isso, eu serei chamado Gadol no reino de Elohim. Está na Bíblia. Agora, quer contradizer o mestre? Vai vir com cartas de Paulo para mim? Eu estou usando as palavras do meu Mashiach, quem morreu por mim foi Yeshua. Agora você vai vir com qual versículo para contradizer Yeshua? Yeshua disse que eu posso ensinar o pequeno e o grande. E agora? Qual vai ser a sua refutação para o mestre? Não para mim. Você vai usar as cartas de Paulo contra o mestre? Desculpa, querido. O Mashiach está falando que eu devo ensinar os menores e os maiores?
Por que eu vou ficar usando carta de Paulo? Meu amigo, se eu posso ir a Yeshua, por que eu vou a Paulo? Shalom Lekulam, que o Eterno nos abençoe. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. As leis não é só para Israel. Os mandamentos é para todos nós. Shalom a todos.